Olá, olá, Paz do Senhor Jesus, eu sou a pastora Liliane Navarro e estou aqui de novo com você. Só que hoje eu vim fazer algo bem diferenciado, hoje eu vim trazer algo para você entender um pouquinho sobre mim e para que você também possa ter vida e força para prosseguir no que você esteja passando, né? Nós estamos vivendo um momento difícil, um momento de lutas, né? Nós sabemos que isso vai gerar em muitas pessoas ansiedade, depressão, crise do pânico, né? E infelizmente isso é algo que eu posso dizer assim, você só sabe o que é isso quando você passa por isso, né? Tem pessoas aí, principalmente no mundo cristão, que elas estão falando sobre essas coisas e acabam falando coisas que não devem falar, né? Ferindo, machucando, porque não viveram, não passaram por essa situação, então elas não sabem nem do que elas estão tratando, né? Elas não sabem nem do que elas estão falando. E eu vim aqui hoje trazer para você, quem já me conhece sabe que eu estou escrevendo um livro que se chama Manual do Depressivo, né? Esse livro ele já tem quase 2 anos que eu escrevo ele e ele foi instruído pelo Espírito Santo na minha vida, quando de repente do nada eu passei por uma situação chamada depressão, crise do pânico e ansiedade, né? Eu tive que fazer um tratamento, tive que passar por uma série de situações para rever algo positivo na minha vida, né? Para ver algo de bom. E um dia, quando eu estava ali muito cabisbaixa, sem entender o que estava acontecendo, eu perguntei do Senhor, mas Senhor, como uma cristã, como uma pessoa que serve, que te busca, que ora, que jejua, acorda pela madrugada, tá passando por uma situação como essa, né? E Deus, ele me respondeu o seguinte, ele usou uma moça e essa moça veio e falou até mim e disse: Deus manda te dizer que essa situação não é para tua morte, não é para tua vergonha, não é para te diminuir, não é para alguma coisa nesse sentido, mas que tudo isso é para que vidas possam ser ajudadas, pessoas possam ser levantadas, porque eu vou te ensinar métodos e situações que vão eliminar essa questão da ansiedade, da depressão, da crise do pânico, dominar a pessoa, né, o ser humano. E aí Deus ele foi tratando no meu coração e ele foi mostrando, né, que realmente quando nós nos tornamos depressivos, quando nós estamos com depressão, com ansiedade, quando nós passamos pela crise do pânico, nós observamos que todas as áreas da nossa vida ficam muito desestabilizadas, nós ficamos muito vulneráveis, nós nos tornamos sensíveis, nós nos tornamos algo que só quem passou sabe, não adianta, só quem passou sabe. E nós perdemos as perspectivas, nós perdemos as cores, nós perdemos os coloridos do céu, do sol, das árvores, da vida, né? Nós passamos a viver uma situação muito difícil, não é nada boa, nós lutamos para sobreviver um dia após o outro. E dentro do nosso coração reina uma tristeza, uma angústia, uma falta de desânimo, né? E a gente percebe assim que não vem só no pensamento, mas vem no corpo, vem na mente, vem nas atitudes. Nossa, a gente fica assim meio retardando, né? A gente não consegue analisar, ter um equilíbrio, ter atitude, é muito complicado. Isso são assim palavras que a gente tenta relatar essa situação, mas que na verdade elas não dizem tudo não, elas não concretizam realmente o que sente uma pessoa com ansiedade, com depressão. E o que mais me atingiu na época foi a questão de eu ser cristã. E infelizmente se levantou muitas pessoas que chegavam comigo e diziam assim: nossa, você está endemoniada, você não tem Deus, você não tem fé, meu Deus, eu ouvi tanta da baboseira, tanto do blá blá blá, sabe, que se não fosse Cristo na minha vida, eu acho que eu tinha me suicidado. Não era nem pela depressão, mas era pelas pessoas que chegavam comigo e falavam esse tipo de baboseira, de coisa absurda, né? De coisas que não tem fundamentos, né? E hoje eu percebo assim que, na época que eu passei pela uma situação, alguns anos atrás, teve uma morte de um pastor que ele se suicidou.
E a gente fica aquela questão assim na cabeça, meu Deus, mas como um pastor se suicida, né? Uma pessoa conhecedora da palavra. Será que uma pessoa dessa não tem fé? Será que uma pessoa dessa não está firmada em Cristo? Porque eu acho que, meu irmão, eu acho que quando você enfrenta a obra e você pratica, mano, é difícil não dizer que você não tem a fé e que você não está firmada, né? Porque não é fácil não, viu? Ser cristão não é para qualquer um não, meu amigo. É para quem tem determinação, para quem tem o Espírito Santo dentro de si, né? E aí eu fiquei naquela situação ali, envergonhada, eu tive que me fechar. Eu já estava fechada por causa da depressão. E aí eu tive que me fechar mais ainda para mim não ser criticada, para mim não ser apontada. Meu Deus, uma pastora passando por isso e tal, uma situação desse sentido. E aí eu comecei a observar muitas outras pessoas que também estavam passando pelaquela situação e que infelizmente tiraram suas vidas, né? Porque achavam que naquele momento a angústia é tão grande, a dor, a tristeza, o desânimo, a falta de enxergar uma visão, você está num túnel escuro, aonde você não vê uma luz de saída, você está sentindo dor, você está sentindo ardência, você está sentindo queimação, você está como se alguém tivesse te amarrado, assim, te amordaçado a um monte de corrente quente, e tivesse te deixado com sede, com fome ali, te aterrorizasse com todas as piores coisas do mundo. Gente, isso não é exagero, isso é depressão, isso é ansiedade, isso é crise do pânico, isso é real. Se você perguntar a uma pessoa que passa por isso, ela vai te falar algo nesse sentido. Então, na época, eu tinha muito uma questão assim, eu me sentia assim, em cima da minha cama, no meu quarto, e tipo assim, era como se quando eu fosse sair da minha cama, eu fosse pisar em algo onde eu fosse cair, ficasse caindo assim sem chegar no final e não sabia onde eu ia pisar. Então aquilo ali me prendia em cima de uma cama. E logo que iniciou a depressão, eu achava que estar em cima de uma cama, todo um instante, todo o tempo, tentando dormir, tomando remédio para dormir, aquilo ia me fazer bem, aquilo ia me sentir bem. Eu passei muito tempo com depressão e uns 3 anos eu fiz tratamento, né? Eu tô com 4 anos mais ou menos, e aquilo eu comecei a sentir muitas dores fortes no corpo, eram dores assim insuportáveis. Eu tomava remédio forte, eu tomava Tramol, metia debaixo da língua, que era para conseguir suportar a dor que dava nisso aqui, assim, dos ombros, no peito, no meu maxilar. E é impressionante que a depressão, a ansiedade, a crise do pânico, ela vem te destruindo por inteiro. Ela destrói tudo no teu corpo, ela destrói a tua imunidade, ela destrói a tua saúde, ela gera um monte de doença, ela passa por câncer. Meu Deus, é algo terrível, é algo que só é a misericórdia do Senhor para nos renovar e nos fortalecer. Então, meu amado, hoje eu quero passar um pouco a minha história para você. Por que eu quero passar um pouco a minha história para você? Não é para essas pessoas aí que se acham cultos, sábios, inteligentes, né? Que procuram diminuir pessoas que estão com ansiedade, com depressão, procuram dar um verídico, né? Algo verídico, porque não tem fé, porque não acredita em Deus, porque tá fazendo coisa errada, porque tá em pecado, né? Porque essas pessoas não vinham me humilhar, não, porque eu não sou menor do que ninguém. Eu não sou melhor do que você que não tem depressão, e nem você que tem depressão é melhor do que ninguém. Nós somos iguais, meu querido. Nós estamos passando só simplesmente nós estamos enfermos e precisamos de cuidado, de cura, de amor. Então, se você tem uma visão macabra sobre depressão, se você tem uma visão satanismo sobre depressão, se você tem uma visão diminutiva sobre quem tem depressão, te informa mais sobre isso, procura te informar, procura buscar algo mais para que você possa entender. Então, quando Deus falou comigo em questão desse livro, o que eu passei a fazer? Eu passei a buscar conhecimentos. Eu não sou formada em psiquiatra, eu não sou formada em psicologia, eu tenho psicologia pastoral. Eu tenho muito conhecimento, eu busquei muito estudo, eu tenho 2 pós, né? Eu sou formada para a honra e glória do Senhor. E eu me informei sobre isso. E foi algo interessante porque eu busquei a teoria, né, de muitos estudiosos, pessoas fundadas, e busquei a minha prática. Porque eu tinha depressão, eu vivia com depressão, eu vivia com ansiedade, eu tinha crise de pânico uma vez na semana.
E isso era terrível, isso me diminuía, isso... meu Deus, eu cheguei para hospitais e ser atendida, e quando eles descobriram que era depressão, era como se eles me abandonassem, como se eu estivesse fingindo, formando, criando. É algo que, meu Deus, é um preconceito que nós vivemos, né? É algo assim que não vale a pena. Gente, eu costumo dizer uma coisa, sou pastora, o lado cristão é um lado muito difícil no mundo de hoje, porque nós estamos vivendo um mundo de hoje na vida de Noé, no tempo de Noé, onde pessoas se dão a casamentos, pessoas se separam, tem um homossexual, tem a mulher lésbica, né? Tem um monte de situações. E às vezes nós temos que pregar um evangelho que está ali na palavra, que trata o quê? Né? Que Deus, ele não quer isso pro homem, porque ele criou o homem e a mulher, né? Mas sabe uma coisa que Deus nos ensina, meu amado, minha amada, é sobre essa questão do preconceito? Um homem sexual, ele não perde o caráter, ele não perde o valor, ele não perde o humanismo, ele continua sendo uma pessoa, ele só fez uma escolha. E a gente precisa respeitar isso, a gente precisa respeitar as pessoas, a gente precisa respeitar a decisão das pessoas. Sabe, eu fico pensando assim, Deus, ele diz assim que existe uma palavra que é fundamental na Bíblia, o próprio Deus cobra isso de nós, se chama, sabe o que? Livre-arbítrio. Deus, ele quer escolher, né? Ele quer que nós escolhamos o seguir, o amar, estar com ele. Ele não quer nada forçado, ele não quer nada por acaso. Então eu fico pensando assim, nossas escolhas, as situações que vêm em nós, não nos diminui, não tira o nosso valor, não tira a nossa potencialidade, né? Não rompe o nosso caráter. Nós precisamos entender isso, principalmente nós cristãos. Nós temos que respeitar, nós temos que amar, nós temos que... eu vou aceitar, respeitar e aceitar? Não, meu amor, respeitar é você respeitar aquela pessoa da maneira que ela decide ser, você aceitar que ela viva do jeito que ela quer e você amar ela do jeito que ela é. Você ensina o que está na palavra, você ensina. Agora cabe a ela escolher ou não, aceitar ou não. Eu não posso romper a minha fé aqui para viver algo com alguém que não tem fé, porque essa é a minha fé. Então a pessoa ela tem que aprender a me respeitar, porque essa é a minha fé, é nisso que eu acredito, é nisso que está na palavra. Eu preciso viver isso que está na palavra. Mas assim como eu também tenho que respeitar a decisão daquela pessoa que tomou uma atitude de ser alguma coisa, de fazer algo que não está aqui na palavra, que está errado, também tenho que respeitar. E se ela quiser ouvir, eu vou ensinar, eu vou mostrar, eu vou pregar o evangelho, porque eu vivo o evangelho. Mas eu tenho que respeitar, eu tenho que amar todas as pessoas. Então eu percebo assim que é muito triste quando eu vejo um grande pregador da palavra de Deus virar, sabe, para uma lésbica, para virar para um transexual, para um ladrão, sabe, sei lá, para um depressivo, para um ansioso, e procurar diminuir, procurar dizer assim, olha, tu tá no inferno, tu tá queimado, tu tá destruído, tu não é ninguém, sabe, tu não tem valor. Isso não é verdade. Todos nós temos um valor igual a Cristo. Cristo nos ama igualmente, não existe. Essa aqui é a queridinha de Deus, esse aqui é o queridinho de Deus, esse aqui faz as coisas certas, esse aqui não faz certo. Ei, Deus não te salva pelas obras, Deus te salva pelo teu coração, pela tua humildade, pela tua libertação, pela tua cura, pelo que Ele gera em você, pelo que o Espírito Santo gera em você. Então eu quero pedir que você tenha sabedoria ao buscar o conhecimento. Busca o conhecimento, viva com amor. Vamos ajudar as pessoas, vamos, sabe, nós poderíamos nos acusar dizendo assim, nós somos culpados de quem se suicida. Nós que falamos coisas absurdas sobre um depressivo, sobre um ansioso, sobre uma pessoa que vive numa crise de pânico. Nós não sabemos como é a vida dela, nós não sabemos o que ela acredita, nós não sabemos a sua fé, nós não sabemos o que ela passa para ela estar naquela situação. Existem N maneiras de você gerar depressão, ansiedade e crise do pânico. Hoje mesmo, o que nós estamos vivendo na nossa vida, na atmosfera aí fora, sabe, você ter que sair com uma máscara, você ter que estar preso dentro da tua casa, você não tá vivendo algo, liga a televisão ali, o que é que você vê? Morreu fulano, morreu ciclano, morreu tantos, morreu não sei o quê. Nossa, isso aí vai gerar algo muito ruim,
Isso vai gerar uma depressão, isso vai gerar uma ansiedade, isso vai gerar uma crise do pânico em muitas pessoas. E são pessoas que creem em Deus, são pessoas que leem a Bíblia, pessoas que jejuam, pessoas que estão ali. Nós termos na presença de Deus não significa que nós não estamos vulneráveis a certas situações. Então, nós estamos vulneráveis. Nossa, a própria palavra do Senhor diz que enquanto nós tivermos esse nosso corpo corruptível, nós não vamos estar propostos a situações desagradáveis. Mas o nosso Deus, ele tem o poder de nos transformar, de nos curar, de nos libertar, de nos moldar. Nós temos que nos colocar na posição do Pai. Eu vou parar esse vídeo aqui porque esse vídeo é um livro, né? Ele é um livro. Claro que eu estou falando algumas coisas que não tá lá, mas isso é um livro. Então, meu querido, minha amada, eu te peço que continue assistindo esses vídeos. Você que é depressivo, você que está passando por alguém com depressão, passe esses vídeos. Esse é o meu primeiro vídeo, né? Já tem outros vídeos aí no canal em relação ao meu livro, mas esse aqui é o meu primeiro vídeo da série onde eu vou contar a minha experiência com a depressão, com a ansiedade, com a crise do pânico e que eu tenho passado. Então eu peço que você compartilhe, que você me envie para várias pessoas, porque eu sou um exemplo. Se você quiser, se você lutar, se você colocar Deus em primeiro lugar, você vai vencer. Amém? Assiste o próximo vídeo, não deixe de assistir.